Olá pessoal, nessa aula a gente vai discutir a semiologia das lesões vésico-bolhosas. Para começar, a gente vai retornar no conceito das lesões fundamentais, que são aquelas lesões que dão um nome, né? Ajudam a gente a descrever as lesões que a gente vê na clínica. E como o próprio nome da nossa aula diz, são lesões formadas por vesículas e bolhas, né? São doenças que clinicamente vão se apresentar como esse tipo de lesão que tem um conteúdo líquido, né? E basicamente a diferença entre as vesículas e as bolhas vai ser o tamanho que elas se apresentam no tecido. A vesícula ela costuma ser uma coleção, né, líquida de até 5 milímetros, enquanto a bolha ela passa desse tamanho, então ela pode ser a partir de 5 milímetros. Outra diferença também é relacionada à localização, que a vesícula tende a ser mais superficial, como a gente vê aqui, ó, ela não ultrapassa o epitélio, que está representado aqui em roxinho, enquanto a bolha ela pode ser mais profunda, tanto acometer o epitélio e se dirigir para o conjuntivo, quanto se localizar abaixo do epitélio. Então, já que a gente mencionou essa questão de epitélio, estrutura do epitélio, aqui tem um esquema que traz a estrutura do epitélio oral para a gente poder relembrar quais são os componentes dele. Então, na camada mais superficial, a gente tem a camada córnea, onde a gente tem a presença da queratina. A seguir, temos a camada granulosa, onde tem as células que liberam esses grânulos de ceratina ali para formar a camada córnea. Logo abaixo, a gente tem a camada espinhosa, que é onde estão presentes a maior parte das células epiteliais, ali distribuídas em 6 a 8 camadas celulares. A camada basal é onde a gente tem a multiplicação celular, e é uma camada onde a gente tem uma quantidade de células também bem significativa. E logo abaixo a gente tem a membrana basal, que é a estrutura que delimita o epitélio e o córion, né, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, onde a gente tem as fibras colágenas, a presença das glândulas e dos vasos sanguíneos. Aqui a gente tem essa fotomicrografia exemplificando melhor o que a gente falou no slide anterior, né, comparando com o esquema. Então aqui a gente tem a camada basal com as células posicionadas aqui. A seguir a camada espinhosa, onde a gente tem a presença das camadas das células epiteliais. A camada granulosa, onde as células se tornam um pouquinho mais achatadas. E aqui, mais superficialmente, a gente tem a camada de queratina, né? A camada córnea. Aqui nessa fotomicrografia a gente consegue observar a presença das papilas, que são essas projeções do epitélio, que podem acontecer dependendo do corte. E aqui a gente consegue ver também a presença das fibras colágenas, né? Já no tecido conjuntivo, né? A derme, onde a gente vê aqui também células inflamatórias e tudo mais. Então, essas lesões vésico-bolhosas, para facilitar o entendimento, a gente divide elas, né, classifica elas de acordo com a sua etiologia, e elas podem ser separadas nesses 3 grupos que estão projetados aí para vocês. Elas podem ser classificadas em doenças imunológicas, né, virais, quando a gente tem a presença de algum vírus aí como fator etiológico, ou podem ser hereditárias. E a gente vai falar melhor sobre cada uma delas a partir de agora. A primeira doença que a gente vai abordar vai ser o pênfigo. E o pênfigo é uma doença que ela tem outras subdivisões. Os mais comuns, mais relatados, né, são o pênfigo vulgar e o pênfigo vegetante. Sendo o pênfigo vulgar, né, esse primeiro, que já tem esse nome de vulgar, que vulgar significa comum, é o mais visto, né, em cavidade oral. Então a gente vai discutir sobre ele aqui. E quando a gente fala em pênfigo, é muito comum você ouvir essa fala de que as lesões orais são as primeiras a surgir, também as últimas a desaparecerem,
nesses pacientes. Então, ressalta aí a importância do cirurgião dentista no auxílio do diagnóstico da doença desse paciente para a gente conseguir um melhor resultado para esse paciente. O pênfigo, ele é classificado como uma doença mucocutânea, ou seja, uma doença que pode acometer tanto mucosas quanto a pele, e ele é causado por uma ação dos anticorpos do próprio indivíduo dirigidos contra os desmossomos. Desmossomos, tem que relembrar lá da biologia celular, que são aquelas estruturas de junção entre as células, né? Então, os desmossomos eles estão localizados ali na camada espinhosa, onde ligando uma célula à outra ali no epitélio. E esses anticorpos que são atípicos, né? Tem uma ação alterada ali no pênfigo vulgar, eles agem contra proteínas dos desmossomos. No epitélio oral, principalmente a desnucleína 3. Então, essa é a causa do pênfigo, porque a gente tem que sempre observar. Também existe uma variação chamada pênfigo paraneoplásico, que acontece em pacientes que estão em uso de muitas medicações, são medicações específicas, ou pacientes que já têm alguma neoplasia em curso. E aí, clinicamente, a gente vê que essa doença ela é mais comum em pacientes adultos, são raros os casos do pênfigo vulgar na infância, e ela é uma doença que pode se manifestar primariamente com a formação de bolhas e vesículas. Normalmente essas lesões são muito friáveis, então quando o paciente chega para realizar o diagnóstico, essas bolhas, essas vesículas já não estão mais presentes, e o que é mais comum de se ver é a presença de erosões, né, muito extensas, difusas, irregulares, e a queixa é muito comum, a queixa de dor associada a essas lesões. Essas lesões podem acometer qualquer local da mucosa oral, e elas são muito comuns em palato, mucosa labial, mucosa jugal, ventre de língua e gengiva. Quando acontece o acometimento cutâneo, as lesões também podem começar primariamente como bolhas e vesículas, e no pênfigo também pode acometer conjuntivo ocular, porém é menos comum. Para realizar o diagnóstico do pênfigo, a gente realiza o exame histopatológico, que é a biópsia incisional, né? Pele lesional, abordando um fragmento da lesão e um fragmento do tecido sadio. E após fazer a biópsia, a gente também faz a imunofluorescência direta, que é um exame onde a gente usa um corante específico, né, um reagente específico para os anticorpos, para ver onde que esses anticorpos estão agindo. A imunofluorescência ela pode ser direta ou indireta, e aí na direta a gente vê diretamente no tecido, né, onde estão agindo esse reagente, onde estão agindo esses anticorpos, né, através desse reagente. E na indireta a gente faz esse teste de acordo com um exame de sangue. Então aqui, como a gente está falando de uma alteração estrutural ali nas células, o padrão ouro seria realmente fazer a imunofluorescência direta. E para tratar as lesões do pênfigo, a gente usa bastante os corticosteroides, principalmente tópicos, e pode também ser realizada a imunossupressão nesse paciente quando ele tem um acompanhamento multidisciplinar, e a gente pode lançar a mão também da laser terapia, que é um tratamento que ajuda bastante causando a analgesia, né, o controle da dor para os pacientes e estimulando também a cicatrização dessas lesões. Então aqui a gente tem algumas imagens clínicas, lembrando que não é tão comum ver a formação de bolhas nos pacientes que têm lesões orais do pênfigo vulgar. Então o que a gente costuma ver são essas lesões ulceradas, bem irregulares e difusas. Aqui a gente tem em mucosa jugal, assoalho de boca anterior. Aqui a gente tem restrito à gengiva, né, essas ulcerações irregulares restritas às gengivas, que se chamam de gengivite descamativa, que a gente vai discutir melhor no pênfigoide, que é a próxima doença. E aqui também voltando à mucosa jugal.
As lesões em pele que podem acontecer são bastante comuns também. A gente raramente observa a formação de bolhas, mas aqui a gente tem a presença de uma lesão ulcerada, né, aqui na pele do nariz desse paciente, que já está em fase de formação de crosta. E aqui uma bolha cutânea, né, que são aquelas bolhas flácidas que a gente falou mais anteriormente, e uma bolha que é incomum se formar, né, na mucosa oral, aqui na borda lateral de língua. Para ajudar no diagnóstico dessa doença, a gente pode lançar mão de uma manobra semiotécnica que se chama de sinal de Nikolsky, que é uma manobra que a gente faz durante o exame físico, onde usando um instrumento, né, que foi usado nessa imagem, uma sonda ou uma espátula, a gente exerce uma pressão sobre a mucosa e essa pressão ela induz a formação de uma bolha. E aí a gente consegue direcionar o diagnóstico para uma dessas lesões vésico-bolhosas, pênfigo, vulgar, pemfigoide. Então, o sinal de Nikolsky pode ser uma ferramenta a mais aí para auxiliar no diagnóstico dessas lesões. Aqui a gente tem uma fotomicrografia de um exame histopatológico de pênfigo, onde a gente observa a formação de uma fenda intraepitelial, que é o sinal patognomônico dessa doença, né? Digamos assim, microscopicamente. Essa fenda ela é intraepitelial porque a gente consegue ver aqui, ó, que é aqui o tecido conjuntivo, né? E aqui a gente observa que a camada basal das células permanece aderida ao tecido conjuntivo. A fenda, né, que é esse espaço mais esbranquiçado, está dentro do epitélio. Por que acontece isso? Porque no pênfigo, os anticorpos eles agem contra proteínas presentes nos desmossomos, né, a estrutura de junção entre as células. Então, essa fenda vai se formar dentro do epitélio, que é onde os desmossomos estão ali fazendo a função de unir as células. A gente observa também a acantólise, que é esse processo de separação das células epiteliais, e observem que tem várias células soltas aqui dentro da fenda. Isso que é a acantólise. Então, nessa fotomicrografia a gente consegue ver bem esse sinal que determina a presença do pênfigo vulgar, que é a formação da fenda intraepitelial. Aqui a gente tem a imagem de um exame de imunofluorescência direta, que é aquela outra técnica que foi citada, onde a gente usa um reagente específico, né, que marca onde os anticorpos estão agindo nessa lesão. E aí aqui a gente volta a evidenciar que esses anticorpos, né, que estão sendo marcados por esse corante fluorescente, estão agindo entre as células, onde estão presentes as proteínas, né, dos desmossomos, que é onde os anticorpos estão agindo de forma anormal. Aqui a gente tem as células epiteliais, aqui com um aspecto mais arredondadinho, e o corante fluorescente marcando bem evidenciado entre as células, nas junções celulares. Bom, então agora a gente vai falar do pemfigoide das membranas mucosas. Né? Com esse nome pemfigoide, a gente pensa numa lesão sempre bem parecida com o pênfigo, né? Então a gente vai estudar melhor agora quais são as características dela. O pemfigoide também é uma doença de origem autoimune, onde a gente vai ter a ação de imunoglobulinas ao longo da membrana basal, né? Então a gente vai ter esses anticorpos próprios também do indivíduo agindo agora não direcionada para os desmossomos, né? Para as estruturas de junção que estão presentes na membrana basal, que são os hemidesmossomos. Clinicamente, também é uma lesão que acomete mais pacientes adultos, só que dessa vez a gente nota uma prevalência maior em pessoas do sexo feminino. As lesões podem acontecer em mucosa
tanto oral quanto conjuntiva, nasal, esofágica, laríngea, vaginal, e também pode acontecer o acometimento cutâneo, né, de lesões na pele. Mais uma vez, a gente tem a manifestação da doença se iniciando com a formação de bolhas e vesículas, que também se rompem com facilidade, e aí as lesões secundárias são as ulcerações extensas, difusas e principalmente muito dolorosas. Aqui no pemphigoide é muito comum acontecer a gengivite descamativa, que é aquela forma de manifestação da lesão que é restrita à gengiva. É um padrão de ulceração ali bem exacerbado, só que ele fica restrito à região ali da gengiva inserida. E no pemphigoide praticamente todos os pacientes apresentam esse padrão. Lembrando que a gengivite descamativa pode acontecer também no pênfigo vulgar, que a gente discutiu anteriormente, e no líquen plano erosivo. Então, são diagnósticos diferenciais que têm que ser sempre lembrados quando o paciente aparece com esse sinal clínico. E aqui no pemphigoide, também pode acontecer, né, o envolvimento ocular, com algumas alterações ali na posição entre a pálpebra e a conjuntiva, que são chamados de simbléfaros, entrópio, triquise, que a gente tem uns exemplos para ilustrar melhor mais à frente. O diagnóstico é através também do exame histopatológico, e nesse caso, como a gente também tem a ação de anticorpos do indivíduo, a gente também vai lançar a mão da imunofluorescência direta, que é quando usa aquele reagente no próprio tecido, e também a indireta, que é quando a gente faz através do exame laboratorial. O tratamento vai ser também a partir de corticoides tópicos, né? Principalmente aqui na estomatologia a gente usa principalmente os corticoides tópicos, podendo lançar mão de sistêmicos também quando tem um acompanhamento médico associado, e também a imunossupressão. Então, um paciente de pemphigoide, normalmente ele precisa de um atendimento multidisciplinar, e a gente lança a mão também da laser terapia para poder auxiliar no controle dos sistemas, dos sintomas, principalmente no controle da dor. Então, aqui a gente tem a lesão cutânea, né? No pemphigoide, as lesões cutâneas são mais incomuns, mas aqui a gente tem uma bolha, né, em pele. E aqui, partindo para a imagem da direita, já uma lesão intraoral, aqui formação de ulcerações, né, em palato duro, aqui já partindo para o palato mole, fundo de vestíbulo. E aqui a gengivite descamativa, que é a lesão mais marcante do pemphigoide. Várias ulcerações, gengiva bem eritematosa, e a localização fica restrita aqui à região de gengiva inserida, principalmente aqui na parte superior. As alterações oculares, né, que a gente falou que são muito comuns, aqui nessa primeira imagem a gente tem o simbléfaro, que é essa aderência que se forma entre a conjuntiva e a pálpebra. E aqui também, à direita, a gente tem a alteração que se chama entrópio, que é quando a pálpebra se everte para dentro. E da triquise, que é a outra alteração que pode acontecer, que é quando a gente tem esse contato entre o cílio do paciente e a conjuntiva. Isso é muito comum de acontecer, então os pacientes eles normalmente fazem um acompanhamento oftalmológico, porque a partir dessas alterações, caso não tratado, pode culminar na cegueira desse paciente também. Aqui a gente tem a fotomicrografia mostrando o padrão do pemphigoide na lâmina, né? Então aqui, diferente do pênfigo, a gente não tem a formação da fenda intraepitelial. Observem que o epitélio está aqui com a camada espinhosa com aparência normal, né? Todas as células aderidas umas às outras. A diferença é que aqui, entre o tecido conjuntivo e a membrana basal, né, a gente não tem mais aquela continuidade do tecido, porque as imunoglobulinas que agem no pemphigoide, principalmente a IgG, elas agem contra os M-desmossomos, que são as junções
que existem entre a camada basal, né, a membrana basal, e o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, essa fenda que se forma no pemphigoide, ela é chamada de fenda subepitelial, porque o epitélio tem essa característica de estar desconectado do tecido conjuntivo. Aqui a gente olhando na imunofluorescência direta, a gente consegue ver bem onde está localizada essa fenda, que ela também está aqui, ó, bem marcada na separação entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Aqui a gente consegue ver no esquema, né, ilustrado, o que a lâmina está mostrando para a gente. As imunoglobulinas G agindo contra as células que estão presentes ali, né, entre a camada basal e a membrana basal, que são os M-desmossomos, fazendo com que aconteça essa fenda que a gente observa aqui, que é a descontinuidade entre o tecido conjuntivo e a camada basal das células. Aqui a gente tem um esquema do livro do Neville, que é só para fechar essa parte e a gente poder relembrar onde que estão as estruturas normais, onde agem os anticorpos presentes aí com ação nessas doenças imunomediadas. No pemphigoide, a gente tem a ação contra os M-desmossomos e no pênfigo contra a desmoglina 3 dos desmossomos que estão aqui entre as células epiteliais e o pemphigoide aqui entre a camada basal e a membrana basal. A epidermólise bolhosa tem uma ação parecida, só que a gente vai discutir ela mais à frente lá nas lesões vesicobolhosas hereditárias. A terceira lesão que a gente vai falar aqui nesse tópico das lesões imunomediadas é o eritema multiforme, que também é uma condição mucocutânea, só que com a etiopatogenia incerta, a gente já sabe hoje que acontece uma infecção prévia pelo vírus do herpes, ou pode acontecer também pelo micoplasma, né, causador da pneumonia, e também pode ter relação com a exposição a várias drogas antes da manifestação da doença. Clinicamente, o eritema multiforme ele tem um início agudo e é comum acontecer a presença de sinais prodrômicos antes do aparecimento das lesões, normalmente 7 dias antes de aparecer, e esses sinais podem ser febre, mal-estar, cefaleia, tosse, dor de garganta. Na pele, normalmente o paciente apresenta algumas placas de formas diversas, por isso a gente também tem esse nome de eritema multiforme, não tem uma forma muito certa de que essas lesões vão se manifestar, mas comumente elas são arredondadas e concêntricas, chamadas de lesões em alvo ou olho de boi. São uma característica bem importante dessas lesões cutâneas do eritema multiforme. A cavidade oral é a localização mucosa, onde a gente tem um envolvimento mais comum, e as lesões costumam ser placas que podem evoluir para erosões ou ulcerações, apresentando muita dor associada, e também pode ter a formação de crosta. Os locais mais comuns de acometimento em cavidade oral são os lábios, mucosa labial e jugal, língua e assoalho de boca. E no eritema multiforme, a gente pode classificar ele também como eritema multiforme menor, quando só tem um sítio de acometimento, ou eritema multiforme maior, quando a gente tem mais de um sítio de acometimento, que pode ser também chamado de síndrome de Stevens-Johnson, que é esse eritema multiforme maior. Para fazer o diagnóstico do eritema multiforme, a gente tem basicamente um diagnóstico clínico, e aí juntando a observação da história do paciente, né, onde ele pode relatar essa infecção prévia pelo vírus do herpes, ou um episódio de pneumonia, relatar o uso de muitos medicamentos que podem estar relacionados. Pode ser realizado sim um exame histopatológico, né, a biópsia, para a gente conseguir fechar um diagnóstico, descartar os outros diagnósticos possíveis, por exemplo, o pênfigo, o pemphigoide, e também um exame de sorologia, até a própria citopatologia, para a gente ver se tem alguma alteração
citológica ali nas células do paciente, tá? Nesse paciente de eritema multiforme, o sinal de Nikolsky vai ser negativo, né? Então pode ser realizada aquela manobra semiotécnica, mas a gente já pode ficar atenta nessa situação. Normalmente não tem a indução da formação da bolha, que é o objetivo do sinal de Nikolsky, que já diferencia do pemfigoide, por exemplo. E o tratamento, ele consiste no acompanhamento, né? O eritema multiforme, ele pode ter a regressão espontânea, costuma demorar. Então, a gente tem que oferecer para esse paciente um tratamento de suporte, que é o quê? Fornecer para o organismo dele meios de ele passar por esse processo e ter uma boa recuperação. Então, podem ser feitas orientações sobre a dieta, orientar uma dieta mais pastosa, líquida, porque é comum o paciente sentir dor ao se alimentar. Orientar o acompanhamento oftalmológico, dermatológico, né, por conta da possibilidade de acometimento de outras mucosas e dessas lesões em pele. Tratar os fatores precipitantes, por exemplo, se o paciente tiver uma infecção pelo vírus herpes associada, a gente vai entrar com uma medicação antiviral para controlar essa infecção e possibilitar que o eritema também regrida. Vamos orientar também a melhora na higiene oral e como pode acontecer a infecção secundária, né, bacteriana ali dessas lesões, a gente pode também fazer o uso de algum antimicrobiano, tópico, principalmente. Então, aqui tem algumas imagens clínicas, né? Aqui uma lesão em pele, né, no dedo, que são as lesões em alvo ou olho de boi, que as características, né, mais comuns das lesões cutâneas do eritema multiforme. Aqui a gente tem uma lesão bem extensa, né, que temos uma erosão, áreas de ulceração, já com formação de crosta, pseudomembrana, em semimucosa labial aqui, uma lesão bem extensa também em mucosa jugal, com a formação de placas, e aqui uma lesão em mucosa labial, já em fase de crosta também. Então são lesões bem difusas e bem extensas, que requerem realmente bastante atenção, porque o paciente fica bem debilitado. Na fotomicrografia que a gente está olhando aqui, a gente percebe que o eritema multiforme ele não tem um sinal patognomônico, né, muito definido. Então, o diagnóstico realmente tem que ser a correlação entre os achados microscópicos e os achados clínicos. E o que costuma se ver normalmente na lâmina dessa lesão é a formação de uma vesícula intraepitelial, porque aqui ó, tá bem localizada ainda na camada espinhosa, aqui na setinha vermelha, e também costuma se observar um infiltrado inflamatório perivascular. Aqui na seta azul a gente consegue ver bem que a presença aqui do vaso sanguíneo e o acúmulo de células inflamatórias aqui ao redor desses vasos, principalmente desse vaso que está aqui com a setinha. Agora a gente vai passar para as infecções virais que tem essa manifestação vésico-bolhosa, começando pelo vírus herpes. O herpes vírus ele tem várias classificações hoje em dia e cada uma tem culmina, né, num tipo de infecção. A gente vai discutir aqui principalmente o herpes vírus, o herpes simples tipo 1 e tipo 2, o vírus varicela zoster. Então aqui também tem um outro quadro com mais detalhes, né, dizendo também quais são os acometimentos, a infecção primária. E aqui é um outro esquema dizendo como que acontece a ativação e a reativação do vírus, a doença primária e doença secundária, que a gente vai falar melhor agora nesse próximo slide. Normalmente, esse herpes vírus humanos, ele acontece através de uma infecção primária,
quando o paciente tem o primeiro contato com o vírus, né? Que é onde o indivíduo ainda não tem anticorpos para esse vírus, é o primeiro contato de fato. Então, acontece normalmente nos pacientes jovens, geralmente é assintomático, e quando esses sintomas ocorrem, eles se manifestam normalmente de 3 a 9 dias. Então, após esse primeiro contato, é muito comum, né, a pessoa não ter nenhum sintoma. O vírus ele é transportado para os gânglios sensitivos, né? Cabeça e pescoço a gente tem normalmente como principal o gânglio trigêmeo, e ele fica ali armazenado sem apresentar nenhum sinal clínico até que aconteça algum episódio que desencadeie a recorrência do vírus, que é justamente esse processo de reativação do vírus. E ele pode ter vários episódios de recidiva, e nessas recidivas é onde o paciente costuma apresentar sintoma. Mas e o que pode causar essa ativação do vírus? Normalmente esses fatores aqui estão muito relacionados com esses episódios de reativação do vírus: idade avançada, exposição a luzes ultravioleta, estresse, fadiga, calor, gestação, alergias, traumas, tratamento odontológico, febre e essas outras alterações. O herpes simples, que aí a gente descreve o HSV1 e o HSV2. O HSV1, a disseminação dele é predominantemente pela saliva ou pelas lesões periorais ativas, né? Ali quando a gente tem na região facial, principalmente oral e ocular, pode acometer faringe, mucosa oral, os lábios, olhos e a pele acima da cintura. Esses são os locais mais envolvidos. Já o herpes simples tipo 2, ele tem a transmissão predominantemente pelo contato sexual, então é uma infecção que a gente espera ver já em pacientes mais velhos, né, a partir dos 15 anos. Ele já pode acometer a região genital e a pele abaixo da cintura, e do HSV2, as lesões orais e faríngeas, apesar de possíveis, elas são mais incomuns. E aqui é importante a gente falar que a infecção pelo herpes vírus, ela não é uma infecção sexualmente transmissível, caracterizada como a sífilis, por exemplo. A herpes ela é uma doença contagiosa que pode ser transmitida através do contato sexual, né, oral, anal, vaginal, quando a pessoa infectada tem uma relação sem o preservativo. Pode ser transmitida também de forma vertical, né, da mãe para o bebê no momento do parto, mas a princípio a herpes ela é uma doença que não é transmitida apenas pelo contato sexual. A via sexual é uma das formas de transmissão, mas ela não é a única. Então ela não pode ser caracterizada como uma IST. Ela é uma doença contagiosa que também tem a via sexual como uma forma de transmissão. A gengivostomatite herpética é o padrão mais comum de infecção primária do vírus herpes. 90% dos casos ela é causada pelo HSV1, né, e ele é mais prevalente em crianças, né, porque se trata desse contato primário mesmo com o vírus, né. Tem um aparecimento súbito e é muito comum também apresentar sintomas sistêmicos, né, sendo esses sintomas comumente linfadenopatia cervical, calafrio, febre, náusea, anorexia, irritabilidade e lesões orais que são bem dolorosas. Então, clinicamente, a gente tem a formação de múltiplas vesículas que podem coalescer, né, se romper e se unir, formando úlceras bem extensas, e que, com o evoluir da doença, elas acabam formando pseudomembrana ou crosta na região dessas lesões. A gengivostomatite herpética acomete tanto mucosa ceratinizada aderida, né, por exemplo, palato, gengiva, ou mucosa móvel, né, por exemplo, mucosa jugal e mucosa labial. É muito comum a presença da dor e do edema, principalmente ali na gengiva que é acometida, tá? Pode acontecer também o acometimento da região perioral, e essa infecção costuma ter uma evolução de 7 a 10 dias. Para fazer o diagnóstico, basicamente clínico,
mas a gente pode lançar mão também de o exame laboratorial de sorologia, realizar a biópsia das lesões, citopatologia e até mesmo PCR. Porém, o diagnóstico clínico costuma ser suficiente. E o tratamento, a gente vai fazer o uso do antiviral, né, do aciclovir, a princípio, e a gente precisa investir no tratamento dos sintomas, né, tratar essa dor do paciente com medicação analgésica e fazer também um tratamento de suporte, hidratação, orientação para alimentação, recomendação de repouso, tudo para fornecer para esse organismo, né, meios de ele passar por esse momento da infecção e se restabelecer bem. Então aqui a gente tem uma fotomicrografia de como é a lesão, né, histopatologicamente. E aqui a gente pode até lembrar daquela imagem lá do início da aula, de onde a vesícula está localizada no epitélio. A gente tem aqui, na setinha azul, uma fenda intraepitelial, né, que é, na verdade, a formação da vesícula, que está bem superficial aqui no epitélio, na camada espinhosa, bem superficial mesmo, e um infiltrado inflamatório aqui com as setinhas vermelhas, bem pronunciado. Então, a gente olhando no esquema aqui ilustrado, a gente consegue ver que essa lesão ela é bem superficial. Aqui imagens clínicas, né, da gengivostomatite. Então a gente tem aqui múltiplas ulcerações aqui, ó, em mucosa labial, gengivas edemaciadas. Aqui em dorso de língua também tem lesão. Aqui o lábio superior com formação já de crosta, que é uma lesão mais única, né, menos pronunciada. Aqui também, ó, dorso de língua bem acometido, provavelmente houve a coalescência, né, de outras lesões menores aqui. Aqui o acometimento do lábio e aqui esse lábio já com a formação de crosta. Partindo agora para o herpes simples secundário, que é já a infecção recorrente, né, a recidiva da infecção pelo vírus do herpes. E aí a gente lembra dos fatores desencadeantes que podem ocasionar essa expressão da doença, principalmente luz solar, o estresse, algum episódio de imunossupressão. E popularmente, essa lesão é conhecida como herpes labial, também pode ser chamada de doença do frio, né, lesão do frio. E é muito comum a gente ver as pessoas tendo essa recidiva do herpes. No herpes secundário, a gente tem a presença dos sinais prodrômicos, né, que são aqueles sinais que acontecem antes da manifestação da lesão em si. E normalmente o paciente relata que ele sente formigamento, dor e queimação no local onde vão estar presentes as lesões em tempo breve. As características clínicas são a presença de múltiplas vesículas, principalmente em região perioral, né, ali nos lábios, gengiva e palato também. As lesões costumam também se romper e coalescer e elas são autolimitantes, tendo aí um ciclo de 7 a 14 dias. O tratamento é basicamente com medicação antiviral, né? A gente tem o aciclovir e outros medicamentos análogos que podem ser usados sistemicamente ou de forma tópica. Aí a gente teve recentemente, né, o caso de um paciente com a infecção do herpes labial, que ficou muito divulgado, né, porque ele estava fazendo parte de um reality, e esse paciente, né, ele apresentou essas lesões e ainda assim ele teve contato muito próximo, né, com outras pessoas do reality. Então a gente tem que reforçar sempre que quando tem lesão ativa de herpes vírus, essa transmissão pode acontecer não só através do beijo ali, né, que é o que está exemplificado na imagem, mas também compartilhamento de talher, copo, itens de higiene pessoal. Isso tudo aí tem que ser parte do nosso dever de conscientização. E aqui as imagens clínicas, né? Aqui a gente tem um lábio com múltiplas vesículas, né?
Aqui no lábio é muito comum, então elas começam com essas múltiplas vesículas, depois essas vesículas podem se romper, coalescer formando as úlceras, e conforme a cicatrização vai ocorrendo, a gente tem a formação de crosta. Aqui, ó, a gente já tem acometimento da mucosa labial e da região perioral aqui, né, na comissura já caminhando para a pele, e também pode acontecer o acometimento do palato. Aqui a gente tem 2 exemplos de herpes secundária com manifestação no palato duro. Aqui o acometimento também do lábio e da pele, e aqui o paciente já após a finalização do ciclo do vírus. E a gente também tem uma manifestação um pouco mais incomum, que é o panarice herpético, que é quando tem esse acometimento em pele, especificamente dos dedos do paciente. A gente tem a formação aí dessa úlcera, que depois ela evolui com a cicatrização, formando crosta. Seguindo agora, a gente vai falar do vírus varicela zoster, que também tem essa divisão, né, da infecção primária e da recorrência. E a infecção primária do varicela zoster é a varicela, né, a catapora, que ela é causada pelo HHV3, né, o varicela vírus, disseminado também por gotículas ou pelo contato direto com uma lesão ativa. Essa infecção, ela hoje em dia foi muito atenuada por conta do uso da vacina, né? Mas ainda assim a gente pode ter a contaminação acontecendo. Esse vírus ele passa por um período de incubação de 2 semanas e a infecção primária normalmente ocorre na infância. Clinicamente, a maioria dos casos são casos sintomáticos com duração de até 15 dias, e o início ele se manifesta com um exantema prurítico, né, principalmente na pele, e a gente tem erupções acontecendo na face, no tronco, e pode acontecer nas extremidades também. Então, essas lesões elas têm a formação de vesícula formada no local de acometimento, e ela é circundada por um eritema, né? Um halo ali avermelhado, que a gente pode chamar de gota de orvalho em pétala de rosa. Então, o ciclo das lesões é a formação do eritema, que forma uma vesícula, depois tem a formação de pústula, e aí depois forma a crosta. E esses sintomas que o paciente pode apresentar, sintomas sistêmicos, pode ser mal-estar, faringite, cefaleia, mialgia, náusea, anorexia e vômito. Então aqui a gente tem imagens clínicas, né, das erupções cutâneas, lembrando que normalmente o acometimento é mais em pacientes crianças, né, então a gente tem aqui várias máculas em pele, né, mostrando aqui que tem a formação das vesículas, que costumam ser pruriginosas e podem pustular, como essa daqui. As lesões orais costumam ser muito comuns, né, e elas podem aparecer até mesmo antes das lesões cutâneas. Normalmente os lugares de acometimento são vermelhão do lábio, palato e a mucosa jugal. São lesões que costumam ser indolores e elas aparecem clinicamente como vesículas esbranquiçadas, né, branco-opacas, que podem evoluir para ulcerações, e elas costumam cicatrizar em até 3 dias. O diagnóstico costuma ser clínico, pode ser realizado também em PCR, e a gente faz o tratamento baseado nos sintomas do paciente, e pode ser feita também uma terapia antiviral de suporte. Então a gente tem a imagem aqui, ó, das vesículas em palato duro, né, indo para o palato mole. Aqui vesículas na região perioral de um paciente também infantil, e aqui lesões em mucosa jugal, aqui mucosa labial. Já a infecção secundária, né, do vírus varicela zoster é o herpes zoster, conhecido como cobreiro,
já acontece no episódio de reativação do vírus, que fica armazenado no gânglio da espinha dorsal. E as características clínicas, elas também costumam apresentar uma fase prodrômica, aguda e crônica, né? A prodrômica, normalmente o paciente refere uma dor intensa, e é muito comum acontecer essa infecção em pacientes idosos e pacientes imunocomprometidos. Nessa infecção do herpes zoster, a gente tem o acometimento de nervos sensoriais, principalmente os nervos do tronco, da cabeça e do pescoço. O nosso diagnóstico vai ser baseado na história clínica, pode ser feita a cultura viral e a citopatologia. Falando só mais um pouquinho dessas fases da doença, normalmente nessa fase prodrômica, além da dor intensa, o paciente pode ter febre, mal-estar e cefaleia. A fase aguda, que é quando o paciente está com as lesões presentes, né? Ele costuma ter um exantema bem pronunciado, podem se formar vesículas também. E a fase crônica, que é uma queixa muito comum dos pacientes, é essa neuralgia pós-herpética. O paciente se queixa de queimação, prurido, uma dor que pode ser lancinante ali naquele nervo acometido, e a vermelhidão quando o paciente toca a região onde ele sente essa neuralgia, tá? E o tratamento do herpes zoster normalmente costuma ser um tratamento de suporte, né? Medicamentos antipruriginosos, antitérmicos e também medicamentos antivirais. Então, clinicamente, a gente tem a formação de vesículas, né? Pode ter ulceração, podem ter essas pápulas aqui mais esbranquiçadas, e normalmente as lesões do herpes zoster, elas acometem apenas um lado, não tem cruzamento da linha média por essas lesões. Aqui a manifestação cutânea, que a gente tem a formação dessas vesículas pruriginosas, eritematosas, pode acometer pele da face e do tronco também. E aqui a gente tem uma lesão mais exacerbada em face, e aqui chamando a atenção, ó, que a gente não tem cruzamento da linha média e a presença do exantema seguindo o trajeto do nervo. No caso aqui em face, a gente segue, é muito comum seguir o trajeto do nervo trigêmeo. A próxima lesão que a gente vai falar é a herpangina, que é causada pelo vírus Coxsackie e também é transmitida pela saliva e pode ser transmitida por fezes contaminadas também. Ela é uma doença endêmica, então a gente tem aí já constatado que tem surtos normalmente no verão e no início do outono, comum nas crianças, e esses pacientes apresentam sintomas como dor de garganta, disfagia, febre, tosse, rinorreia, anorexia, vômito, diarreia, mialgia e cefaleia. Então, são vários sintomas sistêmicos que o paciente pode chegar relatando para já auxiliar no diagnóstico. E as lesões propriamente ditas são erupções vesiculares no palato mole, pode acometer também os pilares amidalianos e a tonsila, e acontece uma faringite ali associada. Normalmente esses sintomas e as lesões têm a evolução de 4 a 6 dias. E é como é uma lesão que ela é autolimitante, né, por conta do ciclo do vírus, a gente normalmente não faz um tratamento, uma intervenção mais específica, e aí fica naquela condição também do acompanhamento e do tratamento dos sintomas, quando presentes, com medicações referentes ao que o paciente estiver apresentando. Clinicamente, então, a gente tem essas vesículas, né, a formação de vesículas que podem se romper e formar essas úlceras, principalmente no local de acometimento aqui no pilar amidaliano, palato, também na mesma apresentação clínica aqui, ó. Aqui já é um paciente adulto, mas é a mesma apresentação clínica, região mais posterior, caminhando para a orofaringe, pilar amidaliano. E aí a gente chega na lesão hereditária, que é a epidermólise bolhosa.
A epidermólise bolhosa, na verdade, faz parte de um grupo de desordens mucocutâneas que tem essa formação de bolhas, né? E que tem essa transmissão genética. E a gente tem várias classificações, que ela pode ser simples, juncional, distrófica, síndrome de Kindler. Então, são vários tipos, subtipos de epidermólise, que vai variar de acordo com o defeito no mecanismo de adesão que está causando a lesão nesse tipo de paciente. Então, a gente vai falar aqui dos dois tipos da epidermólise, começando pelos tipos distróficos dominante, que são tipos que geralmente não apresentam risco de vida, e o paciente tem a formação de vesículas ou bolhas que se desenvolvem em locais onde a gente tem trauma de baixa intensidade. Normalmente nas articulações dos dedos, nos joelhos, locais onde os traumas são traumas crônicos, né? E aí acontece a formação de ulcerações, que elas logo evoluem e tem formação de cicatriz nesses locais. Pode acontecer também a manifestações orais, e aí a gente tem normalmente a presença de um eritema, recessão gengival e aí consequentemente sensibilidade gengival. Então aqui as imagens clínicas, né, a gente consegue ver bem essas ulcerações que ficam, né, onde ocorre o trauma, e aqui bem na região das articulações da mão, dos dedos, presença de eritema associado, aqui no dedo dos pés a mesma característica, e na gengiva, que é onde a gente tem maior acometimento quando no sítio intraoral, presença de eritema aqui na gengiva e várias áreas de recessão gengival. Nos tipos distróficos recessivos, a gente tem a forma mais debilitante, né? É uma das formas mais debilitantes da doença, e a gente tem a formação de vesículas e bolhas ao menor trauma. Então, qualquer trauma já é o suficiente para formar uma lesão mais extensa. É muito comum acontecer infecções secundárias nesses sítios, né? Debilitando ainda mais, né? Causando uma dificuldade maior na cicatrização dessas lesões. E um padrão muito comum que a gente vê nesses pacientes dos tipos distróficos é a formação das mãos, né, a deformação das mãos em forma de luva de boxe, que é uma imagem que a gente vai ver mais à frente, que é como esse processo de ulceração e cicatrização. É muito recorrente, a gente tem como se fosse a convergência dos dedos e aí dá esse formato para a mão do paciente. Nas manifestações orais, é muito comum a formação de bolhas e vesículas, e elas são induzidas por qualquer tipo de alimento, por qualquer consistência. Então, esse paciente fica com uma dificuldade muito grande para se alimentar. Esse processo de ulceração e cicatrização também pode convergir em outras alterações, como a microstomia, né, que é a redução da rima oral, e a anquiloglossia, né, que é a debilidade na mobilidade da língua. E esses pacientes, por terem muita dificuldade para ingerir alimentos mais sólidos, acabam adotando uma dieta mais pastosa ou líquida, que normalmente é uma dieta com mais presença de açúcar e acaba sendo uma dieta muito cariogênica. Então, esses pacientes também têm um alto índice de cárie. E também podem acontecer lesões em mucosa esofágica. Então, aqui a gente tem imagens clínicas, né, para vocês verem como que é exacerbada, né, a presença dessas ulcerações, tanto em face quanto na área cutânea, né, aqui nas costas do paciente. E aqui a gente tem a formação das mãos luva de boxe, né, que é essa deformidade que acontece devido à facilidade para a formação das lesões com um trauma mínimo. E as lesões orais, que são nossa área de atuação, né? Aqui a presença das ulcerações, a gente vê aqui, ó, uma boca com uma abertura reduzida, né? Que é a microstomia,
um aspecto até parecido, são pacientes diferentes. E aqui, ó, lesões em comissura, a gente vê também que tem muitas lesões de cárie aqui, né, devido àquela questão da dieta que passa a ser mais cariogênica, lesões em dorso de língua e até mesmo a falta das papilas. E para tratar essa doença, né, a gente tem que entender que não existe uma cura exata, né, e o tratamento vai variar de acordo com o subtipo da doença que o paciente possui. Então, nos casos leves, a gente investe no cuidado com as lesões, né, higienização, uso de antibióticos tópicos ali para auxiliar e prevenir as infecções secundárias quando presentes. E para os casos mais graves, a antibiótico terapia sistêmica pode ser necessária. Quanto à deformidade das mãos, né, na luva de boxe, pode acontecer a intervenção cirúrgica, né, pode ser indicada, mas é um tratamento que provavelmente vai precisar de uma reintervenção, porque é comum acontecer a recidiva, né? E pode ser necessário também, por conta da grande dificuldade para o paciente se alimentar via oral, ser realizada a gastroctomia, né? Que é aquela alimentação através da sonda. E existe sim um risco de morte associado por conta do desenvolvimento de neoplasias malignas que costuma acontecer na segunda, terceira década de vida. Então, o tratamento das manifestações orais também vai depender do subtipo da doença, mas é interessante o dentista saber que nesse tipo de paciente, o mínimo de intervenção odontológica tem que ser adotado, porque é um paciente que qualquer manipulação pode gerar o aparecimento de uma lesão, que a gente pode indicar também é o uso diário do flúor, né, através de gel ou então um creme dental que tenha um nível mais elevado do flúor, por conta dessa dificuldade que o paciente tem ali em realizar a higienização, utilizando a escova e o manejo das lesões que são muito dolorosas. A gente pode incentivar também o uso de uma dieta não tão cariogênica, né, ao invés de indicar, por exemplo, iogurte, indicar uma vitamina de frutas batida, ter esse cuidado. E sempre, ao manipular um paciente que tem epidermólise bisbolhosa, a gente sempre investir na hidratação labial, lubrificação ali dos lábios, ao manipular esse paciente, para também ter uma outra forma de reduzir o trauma durante a manipulação.